Oi. Então, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais diferente dos meus outros vídeos, não só por causa da webcam, mas também por causa que, bem, eu não tenho script, eu só vou estar falando e falando e falando. E o assunto desse vídeo que eu quero falar é sobre como vários youtubers que antes se mostravam como especialistas sobre e acabaram da noite pro dia se tornando especialistas de geopolítica, justamente por causa da invasão da Ucrânia. E um desses vloggers é o Nando Moura, um vlogger que eu acredito que quase todo mundo aqui conhece. Ele ficou bem famoso nos últimos anos quando ele passou a fazer vários vlogs falando do Bolsonaro e fazendo campanha pra ele. Porém depois ele meio que... sabe, ele da noite pro dia, ele já começou a odiar o Bolsonaro e começou a fazer campanha pro Moro. E ele perdeu boa parte da fanbase dele, por assim dizer. Mas, de qualquer maneira, ele ainda é um dos youtubers mais famosos do Brasil, eu acredito, pelo menos na categoria de vlog. E recentemente ele vem fazendo bastante vídeos sobre a questão da Ucrânia, a questão do Putin. Então eu decidi fazer meio que uma espécie de vídeo-resposta, mais falando sobre, enfim, as palpitagens e os erros que ele vem propagando nos seus vídeos. A propósito, eu só quero deixar claro que eu não tô fazendo esse vídeo com a ideia de que o Nando Moura devia ficar calado e ele não devia dar a opinião dele sobre esse assunto. Não. Eu acredito que ele tem sim o direito de dar a sua opinião sobre certo assunto, porém a questão é que a opinião dele não é boa. Mas, enfim, acho que vocês vão entender o que eu tô falando conforme o vídeo vai indo. O Vladimir Putin se fudeu. Muitas pessoas acham, não, ele é um gênio militar, olha só como ele atacou a Ucrânia, mas não, se você parar para pensar bem, ele se fudeu. Se você lê o Sun Tzu, o Arte da Guerra, a partir do momento em que você usa o seu exército, significa que você já perdeu. Assim, vocês se lembram de quando o Júlio César perdeu a conquista da Gália por causa que ele teve que usar as suas legiões? Vocês se lembram de quando os Estados Unidos perderam a Segunda Guerra Mundial por causa que eles tiveram que usar o seu exército para invadir a Normandia? Enfim, vou ser sincero, eu nunca li o Arte da Guerra, mas eu não acho que você precisa ser um gênio para descobrir que essa frase do Sun Tzu provavelmente foi tirada fora de contexto. Pois a questão é que você resolver um conflito por meios diplomáticos, sem usar o exército ou simplesmente por intimidação, é obviamente preferível a ter que realmente invadir o país. Você sempre deve buscar o resultado que não envolva a violência, que não envolva uma guerra, não só por uma questão moral, mas também por causa que as guerras são bem caras, né? Porém, o simples fato de você usar o seu exército não significa que você perdeu. Essa é uma lógica completamente brainless. Essa fala do Nando Moura dá a entender que o Putin ele tinha uma opção pacífica para começo de conversa, porém ele meio que não tinha. A Revolução Ucraniana não foi simplesmente o povo ucraniano levantando as armas e tirando o fantoche russo do poder. Foi nada mais do que uma revolução que foi orquestrada e financiada pelos Estados Unidos. De lá pra cá, os governos que assumiram foram de uma forma ou de outra governos fantoches da OTAN. Não tinha como o Putin fazer nenhuma negociação ou aproximação com um regime desse tipo. Ainda mais, é claro, depois da anexação da Crimeia, que completamente ferrou com as relações russo-ucranianas. Porém, nós temos que lembrar que o Putin ele fez uma lista de demandas para a Ucrânia e também para a OTAN, que apesar da Ucrânia não ser parte da OTAN, ela é meio que uma aliada estratégica na região. Enfim, eles não são um membro oficial da OTAN, porém o Ocidente e a Ucrânia sempre estiveram juntos. E o Ocidente não fez nenhuma tentativa boa de apaziguar a questão. Eles mandaram o Macron lá, mas o Macron só fez piada e não adiantou de nada mesmo. E agora eu sei o que você pode estar pensando. Tá, mas de uma maneira ou de outra, a Rússia é a agressora. É a Rússia que está invadindo a Ucrânia. É a Rússia que invadiu a Crimeia. Foi a Rússia que fez as demandas. Então como que a gente pode defender um país que é claramente o agressor? Então, acontece que desde a dissolução da União Soviética, a OTAN e o Ocidente começaram a se expandir para os países ex-soviéticos e os países que antes faziam parte do Pacto de Varsóvia.
E os Estados Unidos começaram a colocar mísseis e submarinos nucleares em volta do território russo, graças a essas novas bases. Eu já falei isso bastante em um vídeo ou outro, mas basicamente a ideia é que a Rússia é um país que não possui terrenos defensíveis. Eles não possuem rios muito defensíveis, eles não possuem cordilheiras de montanhas, e boa parte do território russo é simplesmente planícies. Então, como que você protege um país desse contra uma possível invasão do Ocidente? Ora, com mais território. O Império Russo e a União Soviética compreendiam isso, e eles focavam seus esforços em se expandir para o Ocidente e fazer uma grande zona de tampão entre a Rússia e os países da Europa Ocidental, como a Alemanha ou o Império Austríaco. Assim, caso algum desses países quisessem invadir a Rússia, eles teriam que passar por todo aquele território só para chegar até Moscou. Isso foi o motivo pelo qual o Napoleão e o homem cujo nome não deve ser mencionado acabaram perdendo a sua guerra contra a Rússia. Porém, depois da dissolução soviética, a Rússia perdeu muito, mas muito território. Eles perderam a Ucrânia, eles perderam a Bielorrússia, eles perderam os Bálticos, e também perderam, é claro, os países do Centro Asiático, que antes eram parte da Rússia. Então agora, se você for ver no mapa, a Rússia só tem aqueles territóriozinhos que não servem de nada para tampar a Rússia e o Ocidente. Então, caso um exército inimigo quisesse, digamos, invadir a Rússia, se eles usassem a Ucrânia como um ponto de partida, em poucas horas eles já estariam em Moscou, em Volgogrado, em Smolensk e em outras cidades importantes da Rússia. É por isso que a Rússia vê a Ucrânia como um estado tão importante para sua própria soberania. A Ucrânia não pode simplesmente entrar em uma aliança como a OTAN por causa que isso significaria uma ameaça muito grande para a própria soberania da Rússia. E se você acha que a OTAN nunca invadiria a Rússia por causa que eles são uma aliança defensiva, bem, a OTAN nunca foi realmente usada defensivamente. Todos os casos onde a Ucrânia foi utilizada foram casos ofensivos, como por exemplo, na Guerra da Líbia. E também, é claro, nós tivemos os Estados Unidos invadindo países como o Iraque, invadindo países como o Afeganistão, sem ter uma justificativa boa. Então, invadir a Rússia seria algo dentro da própria agenda dos Estados Unidos, vendo principalmente que a Rússia é o maior inimigo existencial e geopolítico dos Estados Unidos. Então pensa isso pela perspectiva do Putin. Você tem na Ucrânia um regime que é amigável ao seu. E de repente, os Estados Unidos financiam e orquestram uma revolução naquele país, instauram um regime fantoche, e agora eles falam que a qualquer momento aquele país pode se juntar a uma aliança militar que foi feita justamente com o propósito de destruir o seu país. Que tipo de opção você teria, entende? Você pode até argumentar que o Putin poderia ter agido com mais cautela, ele poderia ter pressionado mais diplomaticamente ao invés de ter invadido de uma vez só. E realmente, isso pode ser uma crítica válida, mas ele não tinha muitas opções, é uma questão de soberania. A maioria de nós não teria a coragem de realmente ir lá e dar a martelada e ordenar a invasão de um país. Porém, no caso do Putin, ele meio que não teve nenhuma outra escolha válida. Era isso, ou então a OTAN a poucos quilômetros de Moscou. E é claro que o Nando Moura nunca fala isso. Ele só fala, Ucrânia boa, Zelensky bom, OTAN boa, Putin malvado. É essa narrativa, assim, completamente brainless. Eu odeio ter que usar esse termo. Eu vou falar a respeito disso para vocês e você vai entender o quanto o Putin está fudido no longo prazo e não adianta colchão de reservas que ele tem. Antes eu quero avisar para você que tem sido bastante difícil enviar esses vídeos, porque como você pode perceber, eu não estou na minha casa. Então para enviar um vídeo para vocês tem sido um verdadeiro sacrifício de encontrar uma internet decente, de ter que picar esses vídeos, cada parte dele em 2,50 segundos, depois enviar para o WhatsApp, rezar para chegar lá e que as pessoas que possam unir e upar no canal. Então tem sido bem difícil. Tá, mas você não podia usar tipo um serviço de nuvem? Tipo, sabe, você fazer o vídeo, daí postar o vídeo em um serviço de nuvem,
pelo seu celular e daí uma pessoa que tem acesso àquilo à sua conta consegue baixar do computador. Tipo, eu não tô falando isso porque eu quero ser um cuzão, mas sim por causa que, sabe, fica a dica. Mas vamos aqui aos fatos, tá? O Ocidente já se perguntava qual é a necessidade de ter uma OTAN, né? A União Soviética terminou o seu Pacto de Varsóvia em 1991. Qual é a necessidade de ter uma OTAN? O que o senhor Vladimir Putin conseguiu foi fazer com que o Ocidente se unisse de novo e fazer com que a OTAN tivesse novamente, para os olhos do Ocidente, um propósito de existir. Essa narrativa dá a crer que a OTAN estava perdendo seu significado e que os países estavam querendo sair da OTAN justamente por causa que não tinha significado e que daí foi o Putin e a sua invasão maléfica da Ucrânia que ressuscitaram esse vigor da OTAN. Mas o fato é que a OTAN não tinha nenhum sinal de parar. Desde a dissolução da União Soviética, como eu falei, a OTAN se expandiu para o leste europeu, para os países bálticos e também para os Balcãs. E como eu falei antes, também tinham falas de que a Ucrânia poderia se juntar à OTAN. A OTAN de jeito nenhum estava perdendo seu significado e de jeito nenhum tinham países que queriam sair da OTAN por causa disso. De maneira nenhuma, a OTAN só estava se expandindo. O fato é que a OTAN, hoje em dia, serve nada mais como um ponto de influência dos Estados Unidos. Um país que se torna membro da OTAN possui bases militares americanas, mísseis americanos, soldados americanos dentro de seu território. Então é por isso que a OTAN existe. A OTAN não estava perdendo seu significado, eles não estavam em crise ou com membros querendo sair por causa que não tinha mais ameaça. A OTAN nunca demonstrou nada disso. E este louco ainda chega para a Finlândia e Suécia e fala o seguinte: se vocês entrarem na OTAN, se Finlândia e Suécia entrar na OTAN, nós vão ter consequências militares e econômicas. O que tu tá falando, Bachote? Vagabundo. Os países têm a soberania, têm a independência de escolher com quem eles vão firmar suas alianças militares. E aí, meu irmão, você vê que o cara começa a ficar desesperado. Eles têm o direito de fazer qualquer aliança militar que eles quiserem. Mas, de novo, olha isso pela perspectiva do Putin. Se um país como a Finlândia se juntar à OTAN, você vai ter a OTAN e os Estados Unidos, de repente, fazendo uma fronteira enorme com a Rússia. Você vai ter centenas de mísseis apontados diretamente para a Rússia. Você vai ter mais portos do Ártico para mais submarinos ficarem em volta da Rússia. E outra coisa, hoje em dia a estratégia predominante de todos os países é uma estratégia chamada salami slicing. É uma estratégia usada principalmente pela China. Por exemplo, imagine que eu quero te assassinar. Eu não vou simplesmente chegar para você e te esfaquear no peito. Eu vou dar um passo, e daí eu vou dar outro passo, e daí eu vou dar outro passo na sua direção, e daí você vai ficar me estranhando. Daí você fala, para. Daí eu paro. Mas daí um tempo se passa e eu ando de novo. Daí eu dou outro passo. Daí você tenta me parar de novo. Daí eu dou outro passo e outro passo. Daí você fala para eu parar de novo e eu paro. Daí eu fico um tempo parado, daí eu vou dar de novo, dá outro passo. E daí quando você vai reagir, eu já tô com uma faca no seu abdômen. Isso é por causa que qualquer movimento brusco feito por qualquer país é rapidamente visto por outros países. E daí você aumenta a tensão, e daí você tem toda uma condenação diplomática, e é um negócio que faz barulho, e enfim. O que você vai querer fazer é fazer vantagens pouco a pouco, até que chegue ao momento onde, mesmo se o país quiser revidar, ele já não esteja mais na posição de conseguir revidar. Se você ir tomando territórios pouco a pouco, ir tomando países pouco a pouco, vai chegar um momento onde os Estados Unidos vai conseguir cercar a Rússia inteira no mapa. Invadiu. E no momento em que ele invadiu, significa que ele perdeu já todas as cartas que ele poderia ter. Ele invadiu por uma coisa só. Se ele recuasse, ele não tinha escolha, ele teria que invadir de qualquer jeito, senão ele demonstraria uma fraqueza absurda e ficaria simplesmente desmoralizado, mais do que já está, porque ele está bem desmoralizado, mais do que já está para o resto do mundo. Eu não diria que o Putin é uma figura desmoralizada, especialmente considerando que ele praticamente salvou a economia da Rússia nos anos 90,
e também venceu todas as guerras que ele lutou. A propósito, agora eu acho que é uma boa hora para falar que eu não sou nenhum tipo de russo fílico, por mais incrível que pareça. O único motivo pelo qual eu apoio o Putin de alguma maneira é por causa que ele e a Rússia servem como uma vanguarda contra o próprio globalismo neoliberal. O mesmo globalismo neoliberal que o Nando Moura dizia ser contra, até que... Não sei. É sério, eu tenho que enfatizar isso. O Nando Moura era um dia bolsonarista e no outro dia ele era completamente anti-Bolsonaro e ficava xingando o Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho. E o Olavo de Carvalho. E assim, não foi um negócio gradual. Ele simplesmente um dia era bolsonarista, outro dia não. E ele começou a apoiar o Moro, que é literalmente o candidato do Centrão, que não tem pauta nenhuma. E as sanções que estão enviando para a Rússia, até no primeiro momento eu falei assim, essas sanções elas são insuficientes, porque o cara fez um colchão de 660 bilhões de dólares para... Não, Putin é um grande estrategista, ele está a passos no xadrez, na frente dos seus inimigos, ele fez um grande colchão, tem reserva em ouro. Quem é que vai comprar esse ouro? Quem é que vai comprar esse ouro todo? A China já não quer, a China já tá aí, mano, acho que você foi um pouco longe demais, hein, porra. É verdade, a China já está de olho em Taiwan, mas ela mesma falou, a China entende a estratégia militar de uma outra maneira. O Nando Moura vende essa narrativa de que a China tá meio que ficando fora desse assunto e que não tá apoiando a Rússia nesse conflito e que até eles estão recuando da sua amizade com a Rússia, quando na verdade não é isso que tá acontecendo. A gente tá vendo a China justamente apoiando a Rússia e votando a favor da Rússia em várias questões na ONU. Não apenas isso, mas nós também estamos vendo uma aproximação comercial muito maior entre a China e a Rússia, principalmente na questão dos gasodutos. Você vence quando você conquista as coisas sem disparar uma bala, sem tirar a espada da bainha. A China já dá uma olhada no Putin e fala assim, ih, mano, talvez você tenha ido longe demais, hein? Lembrando que a China até hoje não reconheceu a anexação da Crimeia por Vladimir Putin. Então quem é que vai comprar todas essas coisas? E mesmo que ele tenha lá os seus 660 bilhões em reservas de colchão, certo? Isso vai durar quanto tempo? No máximo 2 anos. No máximo 2 anos. E o povo russo vai começar a sofrer imediatamente. A bolsa russa caiu 50%. Então o que ele vai fazer? Pode ter uma terceira guerra nuclear. Quando é um ditador, você não sabe, bicho. Vai lá que o cara tá com a doença terminal no rabo, no furisco. Ele fala assim, meu irmão, daqui a 3 meses eu vou morrer, eu tenho um monte de ogiva nuclear aqui, eu vou usar essas porra logo. Eu vou usar essas porra, eu vou morrer mesmo. Vou usar umas ogivinhas aqui. Pode ser. É um ditador filha da puta, sanguinário, né? Essa é uma das coisas mais estranhas e francamente ridículas que eu já ouvi o Nando Moura falar. Talvez um ditador como o Bokassa I ou o Idi Amin fariam isso. Mas o Putin, ele não é o Idi Amin. Por que o Putin levaria o mundo inteiro em chamas junto com ele por causa de uma doença terminal? Você... Por quê? Por quê? É aí que você consegue ver muito bem que o Nando Moura ele é completamente parcial nessas análises dele. Ele é tão confiante na narrativa de que o Putin é esse sanguinário, esse que ele realmente acha que se o Putin fosse diagnosticado com câncer, alguma dessas doenças, ele iria simplesmente apertar o botão vermelho e levar o mundo inteiro junto com ele. Por quê? E falando de felas da puta, porque eu não sou especialista em geopolítica não. Mas eu sou PhD em reconhecer canalhas, vagabundos e imundos. E por falar de canalhas, vagabundos e imundos, né, o estelionatário eleitoral que nós ajudamos a colocar na presidência da República, este bandido, este traidor de tudo aquilo que prometeu, fez tudo aquilo que o PT queria, porque senão o PT voltava. Vejam que este merda, ele não repudiou o Putin ainda. Seu merda, as nossas alianças comerciais, elas estão mais com a Rússia,
que nos dá 85% dos nossos fertilizantes, e nós podemos arranjar esses fertilizantes de outros lugares, ou as nossas alianças mais duradouras e mais eficientes estão com o mundo ocidental? Hein, seu merda? Hein, seu merda, seu vagabundo? Tá bom. Primeiro, fertilizantes são uma das importações mais importantes do Brasil. Isso por causa que a nossa economia, infelizmente, ainda é muito agrária. Então nós dependemos de fertilizante bom, barato e acessível para conseguir mover a nossa economia, né? Se nós fôssemos pegar esse fertilizante de outro lugar e do nada decidir cortar relações comerciais com a Rússia, nós teríamos que entrar em um longo processo de fazer acordo com outros países e renegociar e negociar. E daí, quem sabe, um país não vai querer vender tanto fertilizante quanto a Rússia, daí teria que fazer acordo com outro país que também está exportando fertilizante apenas para conseguir mais do fertilizante que a gente perdeu com a Rússia. E enfim, no fim isso seria muito menos conveniente, muito menos acessível, muito mais caro e também possivelmente seria um fertilizante de menor qualidade. E segundo e mais importante, a relação do Brasil com o Ocidente é como a relação de uma mulher de traficante. O Brasil, ele sempre tentou se aproximar dos Estados Unidos. E nós não ganhamos nada com isso. Pensa, o que o Brasil ganhou se aproximando dos Estados Unidos? Nós ganhamos golpes de Estado, nós ganhamos uma degeneração da cultura, nós ganhamos a mídia americana falando toda hora mal do nosso país, inclusive mal do presidente. Olha lá que eu nem apoio o Bolsonaro, mas o fato de você ter uma mídia que consistentemente só sabe falar mal do cara é um negócio que não ajuda em nada a visão do país lá fora. E além disso, o próprio Biden ameaçou fazer sanção contra o Brasil, e o Macron ainda fala de internacionalizar a Amazônia. Quem que vai querer fazer uma aliança com esses caras? Quem que do Brasil vai achar que uma aliança com os Estados Unidos é benéfico? A gente fica preso nessa ideia de que a gente tem que se aliar com os Estados Unidos, pois eles são uma democracia liberal, moderna. Porém, em prática, a gente só perde tentando se aliar com eles. A gente só se ferra sempre que a gente tenta se aproximar. E olha isso ainda pela perspectiva do Bolsonaro. A mídia dos Estados Unidos, do Ocidente inteira, tá falando mal dele, só tá batendo no governo dele. Mesmo quando tenta fazer alguma coisa de boa, mesmo ele se elegendo só com o discurso de apoiar os Estados Unidos e Israel, eles ainda estão batendo nele. E se você vê também esse laço comercial com a Rússia e esse grande laço comercial com a China, por quê? Por que o Brasil iria querer se aliar com esses caras ao invés de se aliar com esses caras? Agora, o que o Bolsonaro foi fazer lá na Rússia? Além de ter chamado Vladimir Putin de conservador, de um homem que luta pela paz, e também de... O que mais que ele falou? Que o Brasil se solidariza com um ditador sanguinário, desgraçado, coloca 150 mil tropas na fronteira de outro país, né? Ele foi falar isso. Não foi só isso, né? E aí os caras dizem aqui, não, ele firmou um acordo que permite para que o Brasil possa comprar antiaérea, para melhorar as nossas defesas antiaéreas. Mas puta, que burrice do caralho, mano. O único interesse da comitiva de Jair Bolsonaro, primeiro, não foi firmado nenhum acordo comercial. Por aí já é um fracasso absurdo. Nem de fertilizantes, nem de porra nenhuma. Na parte econômica ele não firmou nada. Ele firmou a respeito de documentos sigilosos, porque ele busca só duas coisas lá. Foram para a Rússia o Bundita e foi o Carluxo. Você acha que o Bundita e o Carluxo foram atrás do quê? De duas coisas só: espionagem e desinformação. Como usar os seus telegrams na maneira de desinformar mais as pessoas. Espionagem, cyberataque e o cacete. E agora ele vem com essa narrativa de que o Bolsonaro está se aliando com a Rússia, não por causa que ele foi abandonado pelos Estados Unidos, mas sim por causa que ele quer aprender sobre os hackers e os cyberataques e poder fortalecer o seu exército de robôs do WhatsApp. E é engraçado que ele menciona sobre espionagem quando
todo mundo sabe que o rei da espionagem é o próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos que ele acabou de dizer que é o nosso maior aliado. Por acaso você já ouviu falar daquilo chamado de Patriot Act? O Patriot Act foi um ato feito pelo George Bush que dava aos Estados Unidos o poder e o direito de espionar não apenas os seus cidadãos, não apenas a sua população, mas a população de todo o mundo. E o Brasil foi um dos países mais espionados pelos Estados Unidos. Se o Bolsonaro quisesse aprender sobre espionagem e ataque de Telegram, ele não estaria com a Rússia, ele estaria com Biden. E sobre desinformação, não existe nenhuma mídia que faz mais desinformação do que a porcaria da mídia ocidental. Enfim, eu não vou fazer react do vídeo inteiro, porque eu acho que a mensagem que eu queria mostrar já tá dita. O Nando Moura, ele é um youtuber que claramente não sabe muito de geopolítica, ou então de geografia, ou então de política, ponto. Mas também por causa que o Nando Moura, ele tem uma estrutura de vídeo muito porca. Boa parte desse vídeo que ele fez é geralmente ele só repetindo os mesmos argumentos de novo, até dar 20 minutos de vídeo. E daí é geralmente acompanhado por um título e thumbnail completamente clickbait na maioria das vezes. E daí uma edição que é não existente, é só ele falando pra tela. E tudo isso pra empurrar uma narrativa anti-brasileira. Essa ideia de que a gente tem que se entregar pros Estados Unidos. E outra coisa curiosa é que se você for na descrição dos vídeos dele, você vai ver uma coisa aqui chamada "A única saída para o Brasil é o aeroporto". Daí, isso é uma propaganda para um curso de inglês. Não apenas isso, mas esse cara vai lá e apoia a candidatura do Sérgio Moro, que é, como eu disse, o candidato dos Estados Unidos. É o candidato entreguista. Esse cara não tem nenhum patriotismo, esse cara não tem nenhum nacionalismo, ele tá pouco se ferrando pro Brasil. Ele só tá ali pra ser um poste e propagar essa narrativa liberal e atlantista. Não tem como levar a sério o discurso político de um cara que sequer se importa com o país e que acha que a única saída pro Brasil é o aeroporto. Então é como eu disse, ele faz um título clickbait, um vídeo de vlog com nenhuma edição, onde ele fala a mesma coisa de novo por 10 ou até 20 minutos. E daí o vídeo, 90% das vezes, é completamente errado nas suas previsões e opiniões. Por exemplo, 5 anos atrás, eu acredito, ele estava fazendo aquele meme da bolha chinesa. E até recentemente ele também estava fazendo um vídeo de que a China ia entrar em colapso a qualquer momento. Quando na verdade a gente sabe que a China está mais perto de ultrapassar os Estados Unidos do que realmente de entrar em colapso. Os Estados Unidos está mais perto de entrar em colapso do que a China. E eu só quero reenfatizar que esse cara, ele cresceu, quer dizer, o canal dele já era bem grande antes do Bolsonaro. Porém, ele só cresceu mesmo e chegou nas proporções que ele tá hoje por causa daqueles vídeos falando bem do Bolsonaro, da candidatura do Bolsonaro. Mas daí, da noite pro dia, ele começou a xingar o Bolsonaro e apoiar a candidatura do Moro. E não foi um negócio gradual, ele simplesmente ele foi de um dia bolsominion e no próximo dia tava xingando o Bolsonaro como se ele tivesse comido a mãe dele ou algo assim. E outra coisa, eu nem apoio o Bolsonaro. Eu acho ele um presidente ridículo. Mas é muito estranho que esse cara, que apoiou a candidatura do Bolsonaro, foi um dos principais nomes bolsonaristas, de repente começa a xingar o Bolsonaro e daí passa a apoiar o candidato entreguista e também a defender as opiniões atlantistas. E ainda por cima claramente mostra que ele não tem nenhum patriotismo e começa a ficar vendendo curso de inglês com o título de que a única saída pro Brasil é o aeroporto. Enfim, acho que já dá pra acabar o vídeo, né? Enfim,
De qualquer maneira, por favor, deixe um like, deixe um comentário, principalmente comentário, por causa que eu não ganho nada com esses vídeos, eu só ganho like e comentário e inscrito, que pra mim já é o suficiente. E se cuidem. Deus abençoe vocês.